Às 3 da manhã, quando a casa inteira dorme, e o único som que existe é o zumbido baixo do silêncio, algo acontece com certas pessoas. Elas abrem os olhos não porque alguém as chamou, não porque há barulho lá fora. Elas abrem os olhos porque a mente nunca fechou os seus. E ali, deitadas no escuro, com o teto como única paisagem, começa o espetáculo que ninguém pediu ingresso para ver. Pensamentos que se multiplicam, preocupações que se encadeiam, medos que chegam fantasiados de raciocínio lógico. E a pergunta que ninguém ousa fazer em voz alta, mas que pulsa por baixo de tudo é esta: quando foi a última vez que você sentiu paz de verdade? Não a paz de estar distraído. Não o alívio temporário de uma série no ecrã ou de uma conversa que preencheu o vazio por algumas horas. A paz real, aquela que vem de dentro, aquela que não precisa de barulho para existir. Se você teve dificuldade em responder a essa pergunta, se a sua mente já começou a fugir enquanto tentava lembrar, então o que vai ser dito aqui não é apenas relevante para você, é urgente. Porque existe algo que está a acontecer dentro do seu crânio que a medicina convencional raramente nomeia com clareza, que os livros de autoajuda superficial nunca chegam a explicar de verdade e que a sociedade moderna não só ignora como celebra. E se você sair daqui sem entender isso, sem ter as ferramentas para o enfrentar, vai continuar a desperdiçar os dias mais preciosos da sua vida a ser prisioneiro de uma mente que nunca para. Vai continuar a estar presente no corpo e ausente na alma. Vai continuar a olhar para os seus filhos sem os ver de verdade. Vai continuar a responder às pessoas que ama com a irritabilidade de quem carrega um peso que nem sabe nomear. Fique. Fique porque o que vem a seguir pode ser a conversa mais importante que você vai ter consigo mesmo em muito tempo. Existe uma palavra para o que você sente, mas essa palavra vai chegar mais tarde. Por agora, vamos começar pelo que você já conhece muito bem, mesmo que nunca tenha parado para olhar direito para isso. Pense numa terça-feira comum. Não uma terça-feira de crise, não um dia em que algo terrível aconteceu. Uma terça-feira absolutamente normal. Você acorda, já cansado, mesmo tendo dormido. Ainda na cama, antes de pôr o pé no chão, a mente já está a trabalhar, as contas do mês. A reunião de amanhã, aquela conversa que não correu bem há 3 dias, a saúde de alguém da família, o que vai fazer para o jantar. O que deveria ter dito naquela situação de há 2 anos. Tudo isso, ao mesmo tempo, em menos de 30 segundos depois de abrir os olhos. Você vai ao banheiro, olha para o espelho e o rosto que vê parece mais pesado do que o de ontem. Não mais velho necessariamente, mas esgotado. Como se o sono não tivesse descansado nada, apenas apagado a consciência por algumas horas enquanto a mente continuava o seu trabalho nos bastidores. No café da manhã, alguém fala com você. Um filho, a sua companheira, o seu companheiro. E você responde, mas não está lá. O corpo está sentado à mesa, a mão segura o copo, os olhos piscam, mas você está a quilômetros dali, preso num labirinto de pensamentos que giram e giram sem destino. E a pessoa que falou contigo percebeu. Mesmo que não tenha dito nada, percebeu. É esta a realidade de milhões de pessoas hoje. Não é uma realidade de guerra, não é uma realidade de tragédia visível. É uma realidade de esgotamento silencioso, de uma mente que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem folga, sem férias, sem descanso real. E o mais cruel de tudo é que a sociedade chama isso de produtividade, chama isso de ambição, chama isso de ser responsável. Sim. A sociedade moderna criou o ser humano mais informado, mais conectado e mais exausto da história da humanidade. E depois tem a audácia de vender-lhe aplicações de meditação por uma assinatura mensal para resolver o problema que ela própria criou. Há uma ironia filosófica nisto que deveria fazer sorrir se não fosse tão dolorosa. Se o que foi descrito ressoa em você, se você reconheceu a sua terça-feira naquelas palavras, então este espaço foi feito para você. E se existe alguém na sua vida que você sente que também vive assim, que também está preso nessa roda que nunca para, partilhe isto com essa pessoa. Porque o que se vai aprender aqui não é apenas para uma mente. É para todas as mentes que querem ser livres. Junte-se a esta comunidade de pessoas que decidiram parar de ser escravas dos seus próprios pensamentos e começar a ser autoras da sua própria história. Comente aqui embaixo, você também acorda já cansado? Diga apenas isso. Você vai perceber que não está sozinho. Mas agora, antes de ir para o que realmente importa, é preciso que você entenda o que está verdadeiramente em jogo. Porque o que foi descrito até aqui, esse cansaço de terça-feira, esse espelho pesado,
essa ausência à mesa do café da manhã, não é apenas desconforto. Não é apenas stress. É o início de algo que, se não for reconhecido e tratado, tem consequências que vão muito além de você. Existe uma ilusão muito perigosa que as pessoas carregam. É a ilusão de que o seu estado interior é um assunto privado, que o que se passa dentro da sua cabeça fica dentro da sua cabeça, que os seus filhos não percebem, que o seu parceiro ou parceira não sente, que o seu corpo aguenta. Não. Não, não. Isso é uma das maiores mentiras que a mente exausta conta a si mesma para não ter de mudar. Uma criança de 5 anos não tem palavras para descrever o que sente quando o pai ou a mãe está presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. Ela não vai dizer: "O meu pai tem um esgotamento mental crônico e por isso não consegue estar verdadeiramente presente." Ela não tem esse vocabulário. O que ela tem é um corpo que registra, uma memória emocional que grava. E ela vai simplesmente sentir que não é suficiente para capturar a atenção de quem mais ama. Ela vai concluir, lá no fundo, sem palavras, que ela não é importante o suficiente. E essa conclusão vai acompanhá-la durante anos. Pensa nisso. Pensa com toda a honestidade que conseguires reunir agora mesmo. Quantas vezes, nos últimos meses, estiveste com os teus filhos, mas não estiveste realmente com eles? Quantas vezes respondeste com um tom cortante a alguém que não merecia esse tom, simplesmente porque o teu sistema nervoso estava no limite? Quantas vezes a tua companheira ou o teu companheiro tentou falar contigo sobre algo que era importante para ela ou para ele, e você estava lá, mas não estava? E ela ou ele percebeu e guardou isso dentro de si? O esgotamento mental não destrói apenas quem o carrega, ele irradia. Ele contamina o espaço ao redor. Ele cria filhos que crescem a sentir que o amor tem de ser conquistado. Ele cria relações que se vão apagando devagar, não numa explosão dramática, mas numa série interminável de pequenos momentos de ausência que se acumulam até que um dia alguém olha para o outro e percebe que se tornaram estranhos. E o sistema nervoso, o corpo que você habita e que trata como se fosse uma máquina inesgotável. A ciência é clara: o estresse crônico, o pensamento acelerado que não encontra pausa, eleva os níveis de cortisol de forma persistente. E o cortisol elevado cronicamente não é apenas uma questão de sentir-se nervoso. É inflamação sistêmica. É sistema imunitário comprometido. São dores que aparecem sem explicação aparente. É o intestino que se rebela. É a pressão arterial que sobe. São as enxaquecas que voltam. É o coração que dispara sem razão visível. O corpo grita o que a mente recusa ouvir. E ainda assim, você continua. Porque parar parece impossível. Porque há responsabilidade. Porque há pessoas que dependem de você. Porque descansar parece um luxo que você não pode pagar. E porque, honestamente, você nem sabe como parar. A mente aprendeu a correr e esqueceu como andar devagar. Escuta. Escuta bem o que vem a seguir, porque isto é o ponto onde tudo pode mudar ou onde tudo pode continuar igual. Se você não aprender a gerir o que está a acontecer dentro da sua mente, o colapso não é uma possibilidade distante. É uma questão de quando, não de se. E quando ele chegar, não vai avisar. Não vai ser como nos filmes, com um momento dramático e uma música de fundo. Vai ser uma manhã em que você simplesmente não consegue levantar-se. Vai ser uma noite em que a ansiedade é tão intensa que parece um ataque cardíaco. Vai ser um momento em que você olha para as pessoas que ama e não sente nada, apenas um vazio enorme, e isso aterra-te mais do que qualquer pensamento que já tiveste. E nessa altura, o dano já foi feito. Não apenas em você. Nas pessoas ao seu lado, há uma história. Uma história de uma mulher, vamos chamá-la de Beatriz, numa segunda-feira de outubro, 3 semanas depois de ter voltado de umas férias que não a descansaram nada. Beatriz tinha 42 anos, trabalhava numa área de gestão, tinha 2 filhos em idade escolar e um casamento que, nas palavras dela, funcionava. Apenas funcionava. Ela não estava em crise visível. Do lado de fora, Beatriz era a pessoa que geria tudo. A casa, o trabalho, os compromissos das crianças, as finanças, os almoços de família. Era admirada pela sua capacidade de organização. Colegas perguntavam-lhe como conseguia fazer tudo. O que ninguém sabia, o que ela própria mal conseguia admitir, é que Beatriz não dormia uma noite completa há 2 anos. Que acordava às 4 da manhã com o coração acelerado sem saber por quê.
que às vezes, a meio de uma reunião, tinha a sensação de que as paredes se aproximavam. Que quando os filhos a chamavam à noite para lhes contar uma história, ela sentia uma irritabilidade que a envergonhava profundamente e depois passava horas a castigar-se por ter sido impaciente com crianças que só queriam a presença da mãe. Beatriz parecia bem. Beatriz estava a desmoronar por dentro. E a pergunta que ela trouxe para a consulta, a pergunta que nunca tinha dito em voz alta antes, foi esta: por que é que o silêncio me incomoda tanto? Por que é que quando tudo está quieto, quando as crianças adormecem e a casa fica em paz, eu sinto uma angústia que não consigo explicar? Essa pergunta específica, é o coração do que vamos explorar agora. Porque a resposta a essa pergunta muda tudo. Quando o silêncio incomoda, quando a quietude gera ansiedade em vez de descanso, quando você foge para o telemóvel, para a televisão, para qualquer coisa que preencha o espaço vazio, isso não é um gosto pessoal. Não é uma questão de personalidade extrovertida. É um sinal. É a mente a gritar que está sobrecarregada de uma forma que ela própria não sabe processar. Existe um fenômeno que foi estudado e descrito com detalhe, e existe uma palavra para ele que vai ser revelada em breve. Por agora, o que é importante compreender é o mecanismo. A mente humana foi concebida para processar informação em ciclos, para receber, analisar, concluir e depois descansar. Mas o que aconteceu nas últimas décadas é que criamos um ambiente que alimenta a mente com estímulos de forma ininterrupta. Notificações, e-mails, redes sociais, notícias a cada hora, conversas que continuam no telemóvel depois do trabalho, o trabalho que continua no telemóvel depois do jantar, a mente que nunca tem permissão para concluir o ciclo. E o resultado? A mente aprende a correr. Aprende a saltar de pensamento em pensamento sem parar. Aprende a antecipar, a ruminar, a projetar. E quando finalmente o ambiente externo se cala, quando o silêncio chega, a mente não sabe o que fazer com ele. Ela não tem o músculo do silêncio. Ela não sabe habitar a quietude. E então interpreta o silêncio como uma ameaça. Como um espaço vazio que precisa urgentemente de ser preenchido. É por isso que você pega no telemóvel antes de adormecer. Não porque há algo urgente para ver. É porque a mente tem medo do que pode encontrar quando não há mais barulho para a distrair. Você já se perguntou o que é que a sua mente pensa quando não há nada a pensar? Essa é uma das questões mais profundas que um ser humano pode fazer a si mesmo. E a maioria das pessoas nunca faz, porque a resposta pode ser desconfortável. Pode ser tristeza que foi adiada. Pode ser uma insatisfação que ficou sem endereço. Pode ser um medo que nunca foi olhado nos olhos. Mas atenção! Atenção, porque aqui está um dos paradoxos mais fascinantes da psicologia humana. A fuga do silêncio não resolve o que o silêncio revela. Ela apenas adia. E cada vez que adiamos, o peso cresce. E o silêncio torna-se cada vez mais insuportável. E precisamos de mais barulho, de mais distração, de mais estímulo para tapar o que cresce por baixo. E ao mesmo tempo, e este é o ponto que transforma tudo, aquilo que o silêncio revela não é o inimigo. É o mapa. É a bússola que aponta para o que dentro de você precisa de atenção, de cuidado, de cura. O silêncio não é o problema. O silêncio é o mensageiro. Mas voltemos a Beatriz, porque a história dela não acaba naquela pergunta. Ela continua. E o que aconteceu a seguir é o que importa para você agora. Quando Beatriz percebeu que a sua dificuldade com o silêncio não era uma fraqueza, mas um sintoma, quando percebeu que a mente exausta tem mecanismos de defesa que parecem lógicos, mas são profundamente autodestrutivos, algo começou a mudar na forma como ela se via a si mesma. Ela deixou de ser a pessoa com um problema, tornou-se a pessoa que ia resolver um problema. E essa diferença aparentemente pequena na forma de se posicionar perante a própria vida, é a distância entre a prisão e a liberdade. Porque é disso que se trata, no fundo, de liberdade. A liberdade de habitar a própria mente sem medo. A liberdade de sentar em silêncio sem que o silêncio doa. A liberdade de estar à mesa do café da manhã e estar verdadeiramente lá. Mas como? Como se faz isso quando a mente aprendeu durante anos a correr? Quando o pensamento acelerado se tornou o modo padrão? Quando a rumiação é tão automática que nem se percebe quando começou? É aqui que entra o que foi prometido no início desta conversa. É aqui que chegamos ao coração prático de tudo o que foi dito até agora. A primeira coisa que é preciso compreender é que você não está quebrado. A sua mente não está doente, ela está treinada.
treinada pelo ambiente, pelos hábitos, pela cultura da hiperatividade em que vivemos. E tudo o que foi treinado pode ser retreinado, não da noite para o dia, mas com consistência e com as ferramentas certas. Existe uma técnica desenvolvida a partir de anos de pesquisa sobre o funcionamento do cérebro e sobre como os pensamentos são gerados e amplificados, que se chama DCD: duvidar, criticar e determinar. É uma das ferramentas mais simples e ao mesmo tempo mais poderosas para começar a tomar o controle do teatro da mente. Funciona assim: quando um pensamento ansioso surge, quando a mente começa a construir cenários de catástrofe, quando a preocupação chega sem ser convidada, a tendência natural é deixá-la entrar, sentar-se, servir-lhe chá e passarem horas juntos a elaborar o pior cenário possível. É o que a mente exausta faz automaticamente. Ela não questiona os pensamentos, ela os hospeda. O primeiro passo da técnica duvidar é exatamente isso: duvidar do pensamento, não aceitá-lo como verdade absoluta. Perguntar: este pensamento é um facto ou é uma interpretação? Este cenário que estou a construir é real ou é uma projeção do meu estado emocional atual? Há uma diferença enorme entre pensar que tudo vai correr mal e a realidade de que tudo vai correr mal. A mente exausta confunde constantemente as duas coisas. Sim, sim. Duvidar do próprio pensamento não é fraqueza. É inteligência emocional. É o primeiro ato de liberdade. O segundo passo, criticar, é ir mais fundo. É olhar para o pensamento e perguntar: de onde vem isto? Que crença, que experiência passada, que medo antigo está a alimentar este pensamento agora? Muitas vezes a preocupação do presente não é sobre o presente. É um eco de algo que aconteceu há anos, uma ferida que nunca cicatrizou, um medo que foi aprendido e nunca foi revisitado. Criticar o pensamento é desmontá-lo, é perceber a sua origem e retirar-lhe o poder automático. E o terceiro passo, determinar, é o mais poderoso de todos: é decidir. É dizer: dado que este pensamento não é um facto, dado que ele vem de um lugar que já não é o meu presente, que quero fazer com ele? Quero alimentá-lo ou quero substituí-lo por algo que me serve melhor? Determinar é o ato de ser autor. É o momento em que você deixa de ser personagem da história que a mente escreve e passa a ser quem segura a caneta. Duvidar, criticar, determinar. 3 passos. 3 momentos de lucidez num mar de automatismo. E não funciona na primeira vez que se tenta. Não. Porque a mente tem hábitos, e os hábitos resistem. Mas cada vez que você aplica estes 3 passos, está a criar novos caminhos neuronais. Está literalmente a redesenhar a arquitetura do seu pensamento. A neurociência chama isto neuroplasticidade. A psicologia chama isto mudança. Augusto Cury chama isto tornar-se o autor da própria mente. Mas a técnica DCD é apenas o início, é a chave que abre a porta. O que está do outro lado da porta é um conceito que vai mudar a forma como você se relaciona com a sua própria mente todos os dias. Higiene mental. Assim como existe higiene física, como ninguém questiona a necessidade de escovar os dentes ou tomar banho, existe a higiene mental, e é igualmente não negociável para quem quer ter uma mente saudável. O problema é que ninguém nos ensinou isso. A escola ensinou matemática, história, ciências, mas nunca ensinou como gerir os pensamentos. Nunca ensinou como processar uma emoção difícil sem ser engolido por ela. Nunca ensinou que a mente precisa de janelas de descanso deliberado, não apenas o sono, mas momentos de quietude intencional durante o dia. A higiene mental começa com algo muito simples e muito radical ao mesmo tempo. Parar de verdade. Não pausar para verificar o telemóvel. Não pausar para pensar no que há para fazer a seguir. Parar. 2 minutos. 5 minutos. Sentar e não fazer nada. Deixar os pensamentos passarem como nuvens, sem se agarrar a nenhum. Isso é incrivelmente difícil para uma mente treinada na aceleração. E é exatamente por isso que é necessário. Escuta. A mente que nunca para é como um carro com o motor sempre ligado. Pode parecer que está pronto para arrancar a qualquer momento, mas o que está a acontecer por baixo é que o motor está a gastar-se. Está a consumir combustível sem ir a lado nenhum. E um dia para. Sem aviso. A higiene mental também inclui o que se deixa entrar na mente, as informações que se consome, as conversas em que se participa, as imagens e histórias com que se alimenta o sistema nervoso ao longo do dia. A mente não consegue distinguir uma ameaça real de uma ameaça imaginária com a mesma intensidade emocional.
Quando você consome 3 horas de notícias sobre catástrofes e conflitos, o seu sistema nervoso ativa respostas de estresse como se as catástrofes estivessem a acontecer à sua porta. O corpo não sabe que você está no sofá a ver um ecrã. Ele responde ao que a mente processa. Isso não é um argumento para a ignorância ou para fechar os olhos ao mundo. É um argumento para a consciência. Para escolher deliberadamente o que entra na sua mente e em que quantidade. Para ser o guardião das portas da sua atenção. Agora, há algo que precisa ser dito com toda a clareza e com toda a compaixão que esta conversa merece. Você pode estar a ouvir isto e a pensar: sim, faz sentido, mas a minha vida não permite isso. Tenho demasiadas responsabilidades. Não tenho tempo para parar. Não posso simplesmente decidir pensar de forma diferente. A situação é demasiado complicada. E aqui está a resposta honesta para esse pensamento. A sua vida não vai ficar menos complicada enquanto a sua mente estiver a trabalhar no limite. As responsabilidades não diminuem. Os problemas não desaparecem. Mas a sua capacidade de os enfrentar, de os resolver, de os navegar com clareza e com presença. Essa capacidade aumenta ou diminui consoante o estado da sua mente. Uma mente exausta não resolve problemas. Ela cria mais problemas enquanto tenta resolver os existentes. Uma mente descansada, uma mente que aprendeu a gerir os seus próprios processos, essa mente encontra saídas onde antes só via paredes. E ao mesmo tempo, e aqui está um dos paradoxos mais libertadores de toda esta conversa, o tempo que você investe na sua saúde mental não é tempo retirado da sua vida. É tempo investido na qualidade de tudo o que faz. 2 minutos de pausa consciente rendem mais do que 2 horas de trabalho no modo esgotamento. 5 minutos de presença real com um filho valem mais do que uma tarde inteira em que você estava fisicamente, mas mentalmente ausente. Ponto. Isso não é filosofia de autoajuda superficial. Isso é fisiologia. É o que o cérebro precisa para funcionar no seu potencial real. Voltemos a Beatriz por um momento, porque Beatriz começou a praticar algo muito pequeno. Todas as manhãs, antes de pegar no telemóvel, antes de verificar e-mails, antes de entrar no modo automático, ela passava 3 minutos sentada. Apenas sentada. A respirar. Sem agenda, sem objetivo. Apenas a observar o que a mente fazia quando não havia nada para ela fazer. No início, era desconfortável. A mente resistia. Saltava de pensamento em pensamento, tentava criar listas, tentava planear o dia. Ela deixava. Observava. Não julgava, apenas observava. Na 3ª semana, algo mudou, não de forma dramática. Não com fogos de artifício. Ela percebeu, numa manhã de novembro, logo depois do sol nascer, que estava a olhar pela janela, estava a ver as folhas, estava a sentir o café na mão. Estava lá, completamente lá. E aquele momento que durou talvez 30 segundos, foi o primeiro momento de paz genuína que ela conseguia recordar em muito tempo. 30 segundos. É assim que começa a liberdade. Não num momento épico de revelação, num momento minúsculo de presença. Mas há algo que ainda não foi dito. Algo que é o núcleo de tudo o que foi explorado aqui, e que é o conceito que foi prometido no início desta conversa. A palavra que foi sendo contornada, descrita, aproximada, mas nunca pronunciada diretamente. Existe um nome para aquilo que Beatriz tinha. Para aquilo que milhões de pessoas têm. Para aquilo que você pode ter. Para essa velocidade incontrolável da mente, para essa incapacidade de habitar o silêncio, para esse cansaço que não desaparece com o sono, para essa irritabilidade que não tem causa aparente, para essa ausência dentro da presença. Chama-se síndrome do pensamento acelerado. Sim. Sim. Este é o nome. E não é uma metáfora. Não é um conceito filosófico vago. É um fenômeno descrito e estudado que afeta de forma crescente uma percentagem enorme da população adulta nas sociedades modernas. É o resultado de uma mente que aprendeu a trabalhar em modo de emergência permanente, que perdeu a capacidade de regular a sua própria velocidade, que confunde a aceleração com eficiência e o descanso com preguiça. A síndrome do pensamento acelerado não é uma doença no sentido clínico tradicional. É um padrão. Um padrão aprendido, cultural, reforçado por cada notificação que você não desligou, por cada hora extra que aceitou sem questionar, por cada vez que se sentiu culpado por não estar a fazer nada quando estava simplesmente a existir.
É um padrão que a sociedade moderna não apenas tolera como promove ativamente. E é um padrão que pode ser desfeito. Escuta. A palavra é importante porque quando você tem um nome para o que sente, deixa de ser vítima de um monstro sem forma. Passa a ter um adversário com contornos. E um adversário com contornos pode ser compreendido, e o que é compreendido pode ser transformado. Agora, a pergunta que importa é esta: o que vai você fazer com o que aprendeu aqui? Porque há dois caminhos a partir deste momento. O primeiro é o mais fácil e o mais perigoso. É ouvir, reconhecer, sentir que faz sentido e depois voltar ao modo automático, fechar este vídeo e pegar no telemóvel. E amanhã acordar exatamente igual. E a terça-feira seguinte ser igual à de hoje. E os filhos continuarem a receber a versão esgotada de você. E o parceiro ou a parceira continuar a sentir que está sozinho ou sozinha numa relação com duas pessoas. E o corpo continuar a acumular o custo de uma mente que nunca descansa. O segundo caminho é mais difícil e é o único que leva a algum lado. É decidir, hoje. Não amanhã. Não na semana que vem. Hoje. Decidir que vai começar a ser o autor da sua própria mente. Que vai começar a praticar a higiene mental com a mesma seriedade com que trata a higiene física. Que vai começar a aplicar o DCD quando os pensamentos chegarem sem ser convidados. Que vai dar a si mesmo 2 minutos de silêncio real todas as manhãs. Não como luxo, mas como necessidade. Porque nunca é tarde. Esta é uma das verdades mais libertadoras da neurociência contemporânea. O cérebro adulto mantém uma capacidade de mudança e de reorganização que durante décadas a ciência subestimou. Você não está condenado pelos seus hábitos de pensamento. Você não está preso na versão de si mesmo que a exaustão criou. O cérebro aprende. O cérebro muda. O cérebro pode aprender a andar devagar depois de anos a correr. Mas precisa de você. Precisa da sua decisão. Precisa da sua prática diária. Precisa de você a tratá-lo com a seriedade e o respeito que ele merece. Cada dia sem exceção. Não porque você tem de ser perfeito, mas porque cada dia é uma oportunidade de dar um passo na direção de uma mente mais livre. E os passos acumulam-se. E um dia, sem perceber exatamente quando, você vai sentar no silêncio e o silêncio não vai doer. Vai apenas ser silêncio. E isso vai ser suficiente. Vai ser mais do que suficiente. Vamos aprofundar um pouco mais, porque há camadas nisto que merecem atenção. A síndrome do pensamento acelerado tem um impacto que vai além do que a pessoa sente internamente. Ela altera a forma como o cérebro processa as emoções dos outros. Uma mente em modo de aceleração permanente tem menor capacidade de empatia genuína. Não porque a pessoa seja fria ou não se importe, mas porque o processamento empático requer recursos cognitivos que a mente exausta simplesmente não tem disponíveis. Quando o seu filho chega da escola e quer contar-lhe algo que para ele foi o acontecimento mais importante do dia, e a sua mente está a processar em simultâneo as preocupações do trabalho, o jantar que ainda não está feito, a mensagem que ficou por responder, e mais 500 fragmentos de pensamento em circulação, o que acontece? Você ouve as palavras, mas não ouves a emoção por trás das palavras, não vê o brilho nos olhos do seu filho que esperava que você se entusiasmasse com ele. Responde de forma mecânica e a conversa termina. E o seu filho aprende, pouco a pouco, que as suas histórias não merecem a atenção completa de quem mais ama. Não, não, não. Você não é um mau pai ou uma má mãe exausto. E há uma diferença enorme entre as duas coisas. Mas o impacto na criança pode ser o mesmo se nada mudar. É por isso que a saúde mental não é um assunto pessoal. É um assunto da geração. Os filhos de pais que nunca aprenderam a gerir o seu mundo interior aprendem por osmose, por modelagem, que é normal não saber gerir as próprias emoções. Que é normal explodir de irritabilidade quando se está sob pressão. Que é normal fugir do silêncio. Que é normal estar presente no corpo e ausente na alma. E levam esses padrões para suas próprias vidas adultas e para as suas próprias famílias. A mudança que você faz em si mesmo hoje não é apenas para você. É para as pessoas que vão crescer a observar-te. É para as relações que você quer que sobrevivam e floresçam. É para a versão de si mesmo que você quer ser quando olhar para trás daqui a 20 anos. Pensa nisso, como queres que os teus filhos te recordem. Como a pessoa que estava sempre ocupada, sempre preocupada, sempre em modo de emergência. Ou como a pessoa que, mesmo com todas as responsabilidades e desafios da vida,
encontrou forma de estar verdadeiramente presente. Como a pessoa que os viu de verdade, essa memória que os seus filhos vão carregar de você, ela está a ser construída agora, hoje, nesta terça-feira comum, neste jantar de qualquer noite, neste momento em que eles chamam e você decide se vai estar lá ou não. Atende. Há outro aspecto da higiene mental que merece ser abordado com cuidado. É a questão dos pensamentos ruminativos. A ruminação é o processo pelo qual a mente revisita obsessivamente uma situação, uma preocupação, um erro, um cenário hipotético sem nunca chegar a uma conclusão que traga alívio. É a mente a mastigar infinitamente o mesmo pedaço de informação sem o conseguir engolir. A ruminação tem uma função evolutiva. A mente humana desenvolveu a capacidade de antecipar ameaças, de analisar situações de risco, de preparar respostas para o perigo. Em contextos de ameaça real e imediata, isso é adaptativo, salva vidas. O problema é que no mundo moderno, a mente aplica esse mecanismo a ameaças que não são imediatas, que podem nem ser reais e que certamente não são resolvidas por mais ruminação. A preocupação com o que pode acontecer amanhã. A revisão dolorosa do que aconteceu há uma semana. A antecipação catastrófica de conversas que ainda não aconteceram. E a mente exausta rumina mais. Porque a fadiga mental reduz a capacidade do córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo pensamento racional e pela regulação emocional, de interromper os ciclos ruminativos. É um ciclo cruel. Quanto mais cansado você está, menos consegue parar de pensar. E quanto menos consegue parar de pensar, mais cansado fica. Como se quebra este ciclo? Com o que já foi descrito, com a técnica DCD, com a higiene mental, com as pausas deliberadas. Mas também com algo que parece simples e que é profundamente transformador: mover o corpo. O movimento físico, caminhada, natação, qualquer forma de exercício que você possa sustentar com regularidade não é apenas bom para o coração. É literalmente medicação para a mente. O exercício regular reduz os níveis de cortisol, aumenta a produção de neurotransmissores associados ao bem-estar e à regulação emocional, e interrompe os ciclos ruminativos de uma forma que o pensamento voluntário muitas vezes não consegue. Quando o corpo se move, a mente tem de redistribuir os seus recursos. E nesse espaço de redistribuição, a ruminação perde força, cada dia, mesmo que sejam 20 minutos. Mesmo que seja uma caminhada a passo rápido, mesmo que pareça que não há tempo. Há sempre tempo para o que é prioritário, e a sua saúde mental é prioritária. Não como egoísmo, como responsabilidade. Há também a questão da qualidade das relações. As pessoas que sofrem de síndrome do pensamento acelerado tendem a desenvolver o que se poderia chamar de presença anestesiada nas suas relações. Estão lá, mas não estão. Respondem, mas não escutam. Participam, mas não se conectam. E isso cria uma solidão específica nos que os rodeiam, a solidão de estar com alguém que está ausente. Esta é uma das formas mais dolorosas de solidão que existe. Porque não tem um nome óbvio. Não é abandono. Não é separação. É a presença de um corpo e a ausência de uma alma. E quem a sente raramente sabe como nomeá-la. Apenas sente que algo está errado. Que há uma distância que não deveria existir. Que há uma frieza que não foi escolhida, mas que foi instalada pela exaustão. Escuta. A reconexão começa com um gesto, com uma conversa que você inicia sem ter o telemóvel na mão, com uma pergunta que você faz e para a qual você realmente quer ouvir a resposta. Com um jantar em que você está presente de forma intencional, não perfeita, não extraordinária, apenas presente. Não é necessário um gesto grandioso. É necessário um gesto real, e depois outro, e depois outro. Cada dia sem exceção. Porque a reconexão, tal como o esgotamento, é um processo gradual. Não aconteceu de um dia para o outro. Não se resolve de um dia para o outro. Mas com intenção e com prática, acontece. A mente humana é o território mais rico, mais complexo e mais subestimado que existe. Nós mandamos naves para o espaço, mapeamos o fundo do oceano, descodificamos o genoma humano. E ainda não aprendemos a habitar a nossa própria mente com paz. Ainda não ensinamos os nossos filhos como gerir um pensamento difícil. Ainda tratamos a saúde mental como um assunto de que se fala apenas quando o colapso já aconteceu. Isso tem de mudar. E essa mudança começa em cada pessoa que decide, hoje, que a sua mente merece a mesma atenção e o mesmo cuidado que o seu corpo,
que o silêncio não é o inimigo, que a quietude não é perda de tempo, que parar é um ato de coragem, não de rendição. Você é capaz de ser o autor da sua própria história, não a história que a ansiedade escreve, não a história que o cansaço narra. A história que você, com lucidez e com intenção, decide contar. E essa história começa agora, não amanhã, não quando as circunstâncias melhorarem, não quando o trabalho diminuir ou os filhos crescerem ou a vida ficar mais fácil. Agora, com a mente que você tem, com os recursos que você tem, com o momento que você tem, Fidget. Beatriz voltou à consulta 2 meses depois da primeira vez. Era uma quinta-feira de dezembro, perto do Natal. Ela não estava perfeita. A vida não estava perfeita. Havia ainda dias difíceis, pensamentos que chegavam sem ser chamados, momentos de cansaço. Mas havia uma diferença. Uma diferença que ela conseguia nomear com clareza. Eu estou lá, disse ela. Não sempre. Não o tempo todo. Mas cada vez mais estou lá. E quando estou lá, a minha filha vê. E quando a minha filha vê, sorri de uma forma que eu não via há muito tempo. Esse sorriso é a razão de tudo. É a razão pela qual vale a pena fazer o trabalho difícil de conhecer a própria mente. É a razão pela qual a higiene mental não é um luxo de quem tem tempo livre. É uma necessidade de quem quer ter uma vida que valha verdadeiramente a pena ser vivida. Você tem pessoas na sua vida que sorriem assim para você e você está presente o suficiente para ver. Estas não são perguntas retóricas, são perguntas reais. E as respostas são suas. Há uma última coisa que precisa de ser dita antes de encerrar esta conversa. Uma coisa sobre a qual a maioria das abordagens ao esgotamento mental passa rapidamente, como se fosse óbvia, quando na verdade é o fundamento de tudo o resto. Você precisa de aprender a perdoar-se. Não de uma forma superficial, não com uma frase bonita que repete para si mesmo sem sentir. De uma forma real. De uma forma que reconhece que você fez o melhor que sabia fazer com os recursos que tinha no momento em que fez. Que os momentos em que esteve ausente não foram má fé, foram exaustão. Que os momentos em que foi impaciente não foram falta de amor, foram uma mente no limite. O autoperdão não é uma desculpa, não é uma forma de evitar a responsabilidade. É precisamente o oposto. É a condição para poder assumir responsabilidade com clareza, sem ser esmagado pela culpa. A culpa crônica é um dos maiores consumidores de energia mental que existem. É uma ruminação especializada. É a mente a punir-se repetidamente pelo mesmo erro sem que essa punição mude nada. O que muda as coisas não é punição. É consciência seguida de ação. Perceber o que aconteceu. Perceber por que aconteceu. Decidir o que vai fazer de forma diferente. E depois seguir em frente. Isso é responsabilidade. Isso é maturidade emocional. Isso é ser o autor de uma história que avança em vez de uma que circula em espiral. Duvidar, criticar, determinar. 3 passos que você pode começar hoje. Não como uma solução mágica, como uma prática. Como um compromisso consigo mesmo. Como o primeiro capítulo de uma história diferente. A síndrome do pensamento acelerado roubou-lhe tempo suficiente. Roubou-lhe momentos de paz. Roubou-lhe presença com as pessoas que ama. Roubou-lhe o silêncio que poderia ter sido descanso e transformou-o em angústia. Não, não mais. Você sabe agora o que está a acontecer. Tem um nome para isso. Tem ferramentas para começar a mudar isso. E tem, mais importante do que qualquer técnica, a consciência de que esta mudança não é apenas para você. É para cada pessoa que vai beneficiar de ter a versão mais presente, mais clara e mais livre de você na sua vida. Isso é suficiente para começar. Isso é mais do que suficiente. O silêncio voltará. E desta vez, quando ele chegar, você vai saber o que fazer com ele. Vai saber sentar dentro dele. Vai saber ouvi-lo sem medo. Vai saber que ele não é o vazio. É o espaço onde a paz pode finalmente pousar. E quando isso acontecer, quando você estiver sentado em silêncio e o silêncio for apenas silêncio, vai lembrar-se deste momento. E vai saber que foi aqui que tudo começou a mudar.